Olá, eu sou o professor André Luizetec e nessa aula iremos resolver um exercício referente à nossa última teoria, que é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, normalmente aparece junto com a estática do ponto material e o exercício que nós escolhemos foi o exercício da Unifesp, que diz exatamente isso. Na figura, são representadas duas pequenas esferas de mesma massa, 0,0048 kg, eletrizadas com cargas de mesmo sinal, repelindo-se no ar. Elas estão penduradas nos fios isolantes, muito leves e inextensíveis, de mesmo comprimento L igual a 0,090 metros. Observa-se que, com o tempo, essas esferas se aproximam e os fios tendem a tornar-se verticais. Então, aqui você tem essa situação e, com o passar do tempo, esse ângulo alfa vai diminuindo e o fio vai ficando na vertical. Então, ele vai pedir duas coisas. O item A é o que causa a aproximação dessas esferas. Durante essa aproximação, os ângulos que os fios formam com a vertical são sempre iguais ou podem tornar-se diferentes um do outro. Justifique. E o item B, supondo na situação da figura, o ângulo alfa é tal que seno de alfa 0,6, cosseno de alfa 0,8, tangente de alfa 0,75 e as esferas têm cargas iguais. Qual é, nesse caso, a carga elétrica de cada esfera que ele está pedindo aí? Então, aqui você tem a situação. Eu vou deixar aqui um pouquinho, você dá um pause, copiar, já voltou. Aqui eu vou deixar as duas perguntas, ok? Pause para você tentar fazer. Agora que você já fez. Item A, o que causa a aproximação dessas esferas? Bom, essas esferas aqui, elas estão eletrizadas com a mesma carga, ok? Pode ter sido por contato, ou atritou-se um corpo, encostou-se as duas nesse corpo ao mesmo tempo, enfim. As duas possuem a mesma carga, ou por indução, né? Como nós vimos na aula de eletrização. O que acontece? Com o passar do tempo, essas esferas elas vão adquirindo elétrons ou perdendo elétrons, por exemplo. Se ela estiver carregada positivamente, quer dizer que ela vai ganhar elétrons. Se for negativamente, ela vai perder elétrons. E ela ganha elétrons e perde elétrons para quem? Para o ar, para o ambiente, ok? Para o próprio ar. Se estiver em um ambiente úmido, essa passagem de elétron é até mais rápida, tá? Quanto mais seco for o ambiente, mais lento é esse processo de se aproximar os fios. E ele pede e pergunta o seguinte também. Durante a aproximação, os ângulos que os fios formam com a vertical são sempre iguais ou podem tornar-se diferentes? Bom, os pesos delas são exatamente iguais. E o que acontece? Como esse ângulo acontece pela força elétrica, a força elétrica de repulsão que aparece entre as duas esferas que faz aparecer esse ângulo, e essa lei ela obedece à terceira lei de Newton, de ação e reação, quer dizer, essa daqui é empurrada da mesma forma que essa daqui é empurrada por essa e vice-versa. Então, o que acontece? Pela terceira lei de Newton, as forças elétricas sempre serão iguais e esse ângulo aqui sempre será igual. Esse igual a desse lado. É lógico que esse ângulo alfa ele vai diminuindo, vai tendendo a ser zero, só que o que você tem de um lado é exatamente igual ao que você tem de outro, ok? E o item B, suponha na situação da figura que o ângulo alfa tem seno 0,6, cosseno 0,8, tangente 0,75 e as esferas têm cargas iguais. Ele quer saber exatamente qual é a carga elétrica de cada uma, sempre que as duas são iguais. Como elas são iguais, eu vou chamar isso daqui de Q e eu vou chamar isso daqui de Q. Então, beleza. Fala para mim quais são as forças que existem aqui na esfera. Nessa esfera, possuem três forças. Uma delas é a força peso. A força peso ela é vertical para baixo.
A outra força que você tem é a força de tração. A força de tração está na mesma direção do fio, correto? Então, está faltando uma força para a esquerda, e essa força para a esquerda é justamente a força elétrica. Então, aqui nós temos a nossa força elétrica. Bom, vamos pensar o seguinte. Se isso daqui está em equilíbrio, quer dizer necessariamente que a força resultante é nula. A força resultante é zero. Então, eu posso montar um triângulo com essas três forças, sendo que aqui o ângulo é de 90 graus para facilitar a nossa vida. Então, olha aqui, você tem a força peso, você tem a força elétrica, ok, e você tem a tração. Como eu não fiz em escala, pode ser que não vai dar muito certo, mas aí a gente dá uma ajeitadinha aqui. Beleza? Então, nós temos a tração, nós temos o peso e nós temos a força elétrica. Aonde que está o alfa? O alfa está entre a vertical e o fio, ou seja, o alfa se encontra exatamente aqui. Quem que eu quero descobrir? A força elétrica. Então, eu consigo fazer uma relação entre peso, força elétrica e alfa. Qual é essa relação? A força elétrica é o cateto oposto e o peso é o cateto adjacente. Então, beleza. Tangente de alfa é o cateto oposto, força elétrica, dividido pelo peso. Beleza? Então, quem quer tangente de alfa? Tangente de alfa vale 0,75. Então, 0,75 vezes o peso é igual a força elétrica. Só que ele não pede a força elétrica, ele pede a carga. Então, vai ficar 0,75 vezes o peso. Como é que eu calculo força elétrica? K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância elevado ao quadrado. Bom, só que como as duas cargas são iguais, vai ficar 0,75 vezes o peso é igual a K, Q quadrado, sobre a distância elevado ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. O peso você ainda não sabe, só que você conhece quem? A massa. Olha aqui a massa. Cadê a massa? A massa deve estar lá em cima. Olha aqui o valor da massa. A massa vale 0,0048 quilogramas. Isso daqui é igual a 48 vezes 10 a quanto? Passa a vírgula aqui para mim. 1, 2, 3, 4. 10 a menos 4 quilogramas. Portanto, quanto que vale o peso? Peso, você já está cansado de saber que é massa vezes gravidade. A gravidade vale 10. 48 vezes 10 a menos 3 newtons. Certo? Bom, então a gente já sabe o peso. Vou até jogar isso daqui para lá, para nós podermos calcular aqui com mais tranquilidade. Vai ficar 0,75. 0,75, para facilitar os meus cálculos, eu vou escrever como sendo 3/4, ok? Só para facilitar o meu cálculo. Se você quer deixar 0,75, tudo bem, mas os cálculos vão ficar mais complicados. O peso, 48 vezes 10 a menos 3. A constante é a constante do vácuo. Você também já fez tantos exercícios, você já sabe que vale 9 vezes 10 a nona. Vezes módulo de Q elevado ao quadrado
dividido pela distância elevado ao quadrado. Só que você não conhece essa distância, ok? Então, aqui a gente vai ter mais um trabalhinho para fazer. Eu vou pegar esse lado aqui, tá? Eu vou pegar até um triângulo aqui. Eu vou até marcar esse triângulo aqui, ó, para a gente poder trabalhar esse triângulo. Qual é a distância que nos interessa? A distância que nos interessa é essa daqui, tá? Então, no final, nós temos que calcular essa distância. Só que a gente pode trabalhar esse triângulo, como esses dois triângulos são exatamente iguais, pois esses ângulos são iguais e os comprimentos também são iguais, então a gente pode achar essa distância, como chamar de x, e depois multiplicar essa distância de x por 2. O nosso L, ele falou aqui em cima que vale quanto? L vale, está lá em cima, L vale 0,090 metros. Então, beleza. L vale 0,09 metros. Vou tirar o outro zero da jogada. Tá? Bom, se eu tenho a hipotenusa e eu quero o cateto oposto, eu vou trabalhar com a relação seno. Seno de alfa é o cateto oposto, x, eu quero descobrir, pela hipotenusa que vale 0,09, é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 2, ok? E quanto que vale o seno de alfa? Seno de alfa vale 0,6, ele está aqui. Então vamos lá, 0,6. 0,6 eu vou escrever de uma outra forma também. 6 vezes 10 a menos 1. Perceba que a potência de 10 é muito mais fácil de você trabalhar. Vezes 9 vezes 10 a menos 2, isso é x. 9 vezes 6, 54, vezes 10 a menos 3 metros. Isso daqui é x. Tá, só que na realidade, a distância que nós estamos procurando, a distância entre as duas cargas, não vale x, né? É o dobro de x. Então, a distância vale 108 vezes 10 a menos 3, só que esse número está elevado ao quadrado. Aí você está perguntando assim, está pensando, nossa, 108 ao quadrado, eu vou ter que fazer essa conta? Não. Por que você não precisa fazer essa conta? Aqui, o que você quer, que a carga está elevada ao quadrado. Então, você não precisa elevar esse número ao quadrado, porque senão você vai ter dois trabalhos, ok? Você não vai fazer essa conta. Bom, você deve estar enxergando ali algumas simplificações. Então, vamos tentar simplificar ao máximo para nós termos um mínimo de conta, ok? Então, olha aqui, ó, 48 e 4 você pode cancelar. Dá 12. Ok? Aí você deve estar enxergando mais alguma coisinha aí. Você deve estar enxergando este 3 com este 9. Vai dar 3. Confere? Vai acompanhando. Dá para cortar mais alguma coisa? Dá para cortar. Este 3 dá para cortar com esse 12. Com esse 12. Sobra 4. Maravilha. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 3. Este número aqui, como é que fica? 108 ao quadrado dá 108 ao quadrado. Eu não vou fazer este cálculo, ok? 10 a menos 3 ao quadrado, esse sim eu tenho que fazer. 10 a menos 3 ao quadrado seria 10 a menos 6, porque quando está ao quadrado, você multiplica a potência, tá? Quando tiver elevado ao quadrado, você vai multiplicar esse número por esse. Dividido por quem? Você tem 10 a 9 multiplicando, ele vai passar para baixo, dividindo. Beleza? Isso daqui é o módulo de Q elevado ao quadrado. Bom, fala para mim. 4 você pode escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 108 ao quadrado vezes
10 a menos 9, com 10 a menos 9, 10 a menos 18. Isso aqui é Q quadrado. Então, agora a gente consegue finalmente tirar essa raiz. O módulo de Q é igual a 2 vezes 108 vezes 10 a menos 9. Confere? Aqui você divide por 2. Então, o módulo de Q, finalmente, chegando. 2 vezes 108 dá 216 vezes 10 a menos 9 coulomb. Se você quiser colocar um nanocoulomb aqui, você pode, mas não é necessário. Então, a resposta mais bonitinha que eu vou dar é 216 nanocoulomb. Ok? Bom, esse daqui é um exercício de lei de Coulomb, que normalmente está envolvido também a estática do ponto material. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique aí em curtir, compartilhe, comente, dê sugestões de exercícios e principalmente clique aqui no FR Física Retec e se inscreva. Muito obrigado, até a próxima.